Jesus frequentemente fala sobre a verdade. Em verdade, numa das situações, ele fala: em verdade vos digo, ninguém verá o reino dos céus se não nascer de novo. Noutra situação, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está aí de novo a palavra verdade. Então, em várias situações do Evangelho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém conhecerá. E essa palavra verdade, frequentemente Jesus estimula a gente a conhecer. Verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A proposta para a reflexão da noite de hoje é falar um pouquinho com relação à verdade, mas a gente vai usar a dor. A dor para falar sobre novas verdades. Porque a dor é caminho para novas verdades. A verdade a gente sabe, dia, sol, noite, água, a gente sabe o que é verdade e tal. Mas a gente, dentro da gente, a gente segura uma situação, ou mantém uma situação, e de repente lá na frente, ou até no plano espiritual, quando a gente voltar para casa, né? Depois do desencarne, a gente volta para a verdadeira vida, para a verdadeira casa, e a gente vai ver que é novas verdades. Mas a gente não precisa de, vou esperar desencarnar para entender isso. Não precisa. A dor é um caminho para novas verdades. É impressionante como a dor é um caminho que nos leva. Sobre dor, a gente não precisa falar, né, gente? Ninguém gosta, ninguém quer, todo mundo corre. Dor pode ser uma dorzinha isso, dorzinha aquilo e tal. E quando é dorzinha do corpo, ainda vai, mas como é dor da alma, quando é aquela dor moral, ai. Dor é dor, não precisa de fazer assim um desfile, elencar. Às vezes um filho que voltou para casa, voltou para a pátria espiritual, às vezes um desencarne de um filho doloroso, aquele desencarne terrível que você não compreende. Ou às vezes o desencarne, a morte de um papai, de uma mãe, de um irmão, é dor. Às vezes uma doença difícil de tratar, dor. Às vezes uma desilusão amorosa, um fim de um relacionamento, e às vezes não é só o fim do relacionamento, a circunstância que aquilo aconteceu, que foi mais doloroso ainda. Então, dor. Às vezes a dor começa na infância. Quanta gente, quantos de nós, às vezes, desde cedo, né? Chico Xavier, com 5 anos de idade, já começou a ter uma provação. Às vezes no campo financeiro, o emprego que não vem, a situação financeira, ou às vezes uma falência, os negócios, dor, não precisa elencar. E é tão interessante que às vezes você está passando o seu momento sublime, e chega alguém, o que foi? Foi isso. É assim mesmo. Aconteceu isso na minha empresa, aconteceu isso na minha família, aconteceu isso comigo. Isso é fatalidade, é assim mesmo. Tem gente que é tão insensível. Às vezes você está triste lá. O que aconteceu que você está triste aí? Parece que o mundo desabou. Meu avô morreu. Quantos anos ele tinha? Que pergunta infeliz, né? Com coisa que a pessoa tivesse prazo de validade. Não, até 80 anos pode morrer. Antes não pode, depois de 100 pode. Que coisa! Você está abatido, você está chateado, você está triste, o ente querido seu, qual a idade dele? Que coisa! Então, às vezes, as pessoas vêm com aqueles comentários infelizes, às vezes a pessoa vem com aquela conversa que não alimenta, que não te acolhe, que não te envolve, e é o que você mais está precisando. É muito comum. Isso é uma fatalidade. Fulano, meu parente morreu aí com a doença tal. Mas não foi o único, não. Muita gente também já morreu, olha só. Em vez de confortar, ou pelo menos ficar calado, né?
Ficar calado, ô fulano, você está passando por isso? Poxa vida, cara. Poxa, meus sentimentos. Ou às vezes você está num velório ali, você abraça a pessoa, estou aqui, estamos juntos. E vai para o cantinho fazer sua prece. Né? Para isso que a gente tem que estudar o Evangelho, estudar o Espiritismo, para saber o que está acontecendo no velório, quando é uma doença, quando você vai conversar com alguém, quando você vai falar com alguém, você sabe o que está acontecendo. Logicamente que você não vai chegar no velório e vai fazer, para tudo, vou fazer uma palestra espírita, não existe morte, existe reencarnação. Não, isso não, né? Não, você não vai chegar no hospital, visitar um doente, essa dor sua, deve ser alguma coisa que você fez lá no passado. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu conheço uma pessoa no sul, nós já estamos no sul do Brasil, mas mais no sul ainda, que ela tem raiva do Espiritismo, porque ela teve momentos difíceis na vida dela. O irmão parece que desencarnou com moto, desastre de moto, e aí chegaram perto dele, seu irmão deve ter sido alguém muito ruim no passado. Olha só. E você também deve ter aprontado, porque você já está passando por isso. E a irmã também, através de um acidente automobilístico, a irmã também desencarnou. E vieram pessoas para ela. Você deve ter matado alguém desse jeito. E essa pessoa veio a desenvolver um câncer. E vieram novamente. Porque o Espiritismo fala que essa pessoa tomou raiva do Espiritismo. Agora eu pergunto, quem não tomaria? Foi isso, foi aquilo. Olha, gente, o que é isso? O que é isso? Que absurdo, né? Então, realmente existe isso. Mas, meus irmãos, a gente tem que lembrar também que, às vezes, a pessoa, ela demonstra, ela quer te ajudar. Não sofre não fica assim não, e tal. Né? Você está muito nervosa, tal. Toma água com açúcar. Eu tenho uma birra de água com açúcar. Se a pessoa está chorando, ela precisa de chorar. Deixa ela chorar. Parece que a outra é que está incomodada. Não chora não. Eu não posso te ver chorar. Isso me entristece. O seu problema você se vira com ele, mas o seu choro me entristece. É esquisito, né? É esquisito. Ora, as lágrimas foram abençoadas no Jardim das Oliveiras. A pessoa às vezes está chateada, está no luto, ela precisa de um luto. Às vezes o marido foi embora, às vezes a esposa foi embora, o relacionamento acabou, às vezes a empresa está mal, ou às vezes aconteceu realmente até uma morte na família. Todo mundo precisa de um luto. O que é um luto? Um luto é um momento que você para, um momento de um autoencontro. Você não pode ter acontecido uma coisa gravíssima na sua vida e você fala, está tudo bem, está tudo bem. Não faz isso não, porque não está, e quando esse negócio explodir, vai ser pior. Então, o luto é natural. O que não dá é ficar meses, semanas. Não, o luto tem seu ciclo. E aí, bola para frente, vamos com Deus, vamos com Jesus, vamos reerguer. Às vezes, a pessoa não sabe confortar, porque essa questão de dor, ela é muito séria. É muito séria. Em toda a história da humanidade, os sábios, os pensadores, os filósofos não explicaram a dor. Explicar, não. E muito menos apresentaram um lenitivo. A dor é isso e isso, não. O que alguns filósofos, às vezes até o pessoal da medicina, falaram assim, quando você está passando por uma dor, faça uma outra coisa, mas aí já é uma distração. A dor continua sendo ela. Nem as religiões, no tempo dos pagãos, ou depois dos pagãos, no tempo de Cristo, nem as religiões ofereceram um lenitivo para a dor. Pelo contrário, glorificaram a dor. A dor é importante, porque fulano, olha só o que aconteceu. O próprio Cristo crucificado, ele foi explorado. Vamos colocar um Cristo assim, cheio de sangue. E até o próprio Cristo, a imagem, aquele momento crucial, né? Foi explorado. Explicado, não. No entanto, meus irmãos, quando a gente estuda o Evangelho, quando a gente estuda o Espiritismo, é impressionante. Eu não consigo falar
das obras do Kardec sem imediatamente falar das obras do André Luiz. Parece que o Kardec explicou tudo assim certinho, teoria, 5 livros ali, fantástico ali, as revistas e tal. E aí depois veio o André Luiz com suas quase 15 obras, 15 por aí, colocando naqueles romances verídicos tudo o que o Kardec falou. É impressionante você estudar Kardec e também pegar o André Luiz e outros romances, mas assim, é impressionante. Aí você vai entender como é que funciona, o que acontece no funeral, qual é o processo para uma criança nascer, o que tem que fazer. No plano espiritual, aí você vai entender que a reencarnação não é só estalar os dedos. Você tem que escolher um pai, uma mãe, uma família, um país. Em primeiro lugar é saber o que você vai fazer lá na Terra. Ah, eu vou encarnar? Vou. Mas qual a sua problemática? O que você vai trabalhar lá? Ou já está tudo bem contigo? De repente você não tem nada para fazer lá, mas você vai ajudar alguém. Você foi convidado por uma delegação especial. O objetivo é esse. Ah, não, eu vou lá porque eu tenho uma problemática sexual. Ah, não, eu vou lá porque eu tenho uma problemática financeira. No passado, tive muitas oportunidades de ter uma vida financeira bastante honesta e não consegui. Ou seja lá o que for. Ou nos meus últimos 10 casamentos, nas minhas últimas 10 encarnações, eu machuquei muita gente. E agora eu quero enxugar todas as lágrimas que eu provoquei. Então, em primeiro lugar, saber o que você vai fazer na Terra. Para juntamente com os amigos espirituais, programar. Escolher o país, escolher a religião, tudo programado. Saber se você vai vir como filho primogênito, né, um filho único, ou você vai ter 7 filhos, você vai ser o 7º, ou você vai ser o primeiro. Tudo isso tem importância. De repente, você é o caçula. Tudo tem a sua programação. Então, quando a gente estuda o Evangelho, a gente compreende que a vida é muito mais do que esse breve estágio do berço ao túmulo, gente. Isso é só apenas uma existência, é um capítulo, só isso. Pode ser, quando a gente fala breve estágio do berço ao túmulo, pode ser 100 anos, 50 anos. No Japão, no Oriente, é muito comum as pessoas viverem normal assim, 100 anos, 105, 110. No Japão é muito comum. Mas é um breve estágio do berço ao túmulo. Nós já vivemos séculos sem conta. Isso não é importante, sabia disso? Por quê? Nós já tivemos centenas de encarnações. Dezenas de encarnações. Na Terra, talvez a atual encarnação seja a primeira vez que a gente passa pela Terra. Porque existem outras terras. Não existe só a terrinha, né? No grau evolutivo da Terra, são muitos planetas. De repente, a gente está passando por aqui. Então, olha só o tanto que a gente tem que estudar nessa atual encarnação. E quando você estuda o Evangelho, quando você estuda o Espiritismo, a vida ganha uma nova dimensão. Você extrapola a sua capacidade de compreensão. O além, né? Antigamente, eu falei antigamente nada, atualmente ainda muita gente fala, ele está no além, as vozes do além, é um ser do além. O além parece que é uma interrogação. Tem gente que já fala até com aquela voz, o além. Hoje não, quando você estuda o Espiritismo, você sabe que não existe além. A vida é eterna dentro ou fora do corpo. E são muitas obras para explicar isso. Quando você estuda o Espiritismo, você compreende Deus, causa primeira de todas as coisas. Deus não é um velhinho barbudo que mora no céu. Aliás, o céu não existe, são céus. Não é Pai Nosso que está no céu, é Pai Nosso que está nos céus. Quando você estuda o Espiritismo, quando você estuda a dor, à luz do Espiritismo, à luz do Evangelho, você passa a compreender as leis de causa e efeito. Nada acontece por acaso. Quando você estuda o Espiritismo, quando você estuda a dor através do Evangelho, você passa a conscientizar que a vida não vai te dar absolutamente nada.
A vida não te dá nada, ela só devolve tudo que você já deu para ela um dia. Ai, meu Deus, é assim? É lógico. Então eu já aprontei muito. Não tem problema, não. Pode ficar tranquilo que Jesus fala que nenhuma ovelha que meu Pai me confiou se perderá. Então, pode ficar tranquilo. Mas eu já aprontei, já machuquei. Não tem problema. Conscientizou que o caminho é esse? Conscientizei. Então, a partir de agora, eu faço bem. O próprio Chico Xavier tem uma frase que é essa, né? Olha, não tem como voltar ao passado e desfazer lá tudo. Não tem como. Mas tem como, a partir de agora, você mesmo fazer um novo futuro. E só de você estar fazendo o bem, gente, isso já é um grande alívio, um bálsamo. Olha, aprontei muito. Já fui muito louco. Já fui estúpido, já fui ignorante, já fui grosso. Mas hoje eu sei o que é o certo e o que é errado e faço o certo. Acabou aquele, né? E o próprio Paulo de Tarso, ele fala. Quando eu era criança, eu comia como criança, brincava como criança, conversava como criança, vestia como criança. É natural. Mas hoje, que sou homem, eu converso como homem, visto como homem, a minha é outra coisa. Então, uma vez que você realmente conscientiza que você errou, se foi possível ou se é possível pedir desculpa, tudo bem, melhor ainda, né? Se a pessoa desencarnou, não tem problema não, peça do mesmo jeito. Mas eu fiz mal para ela. Mas eu não... ela não me aceita, ela não quer nem me ver. Eu quero pedir perdão para ela, mas eu não consigo, ela não quer nem me ver. Então, você conversa com o seu anjo da guarda e fala para ele, olha, você sabe da minha realidade hoje. Eu quero realmente pedir perdão para ela. Ela não quer nem me ver. Então, você, por gentileza, conversa com o anjo da guarda dela, né? Então, leva a coisa para outra esfera. Ou peça diretamente, Senhor Jesus, ajude ela a me perdoar. Então, a dor, meus irmãos, ela precisa de ser estudada. E quando você estuda a dor, desaparece aquela coisa terrível, aquela fulano morreu, nunca mais vou ver fulano. Antigamente, eu falo que é antigamente, mas ainda existe. O marido morreu, aí a mulher vestia uma roupa escura, preta, e não podia casar mais. Não é isso? Né? Perguntar assim, vocês lembram disso? Não, ela é viúva. Aí a mulher vestia uma roupa preta e tal. E acabou a vida. Engraçado, o marido morreu e ela também morreu, né? Porque a vida dela morreu. Então, quando você estuda o Espiritismo, a morte não existe. A pessoa apenas voltou para a pátria espiritual, voltou para a verdadeira vida. Porque o que é a Terra, gente? A Terra é uma mistura de escola, presídio e hospital. Quando a gente fala assim, a pessoa às vezes assusta. Meu Deus, a escola... quer dizer que a Terra é uma mistura de hospital, presídio e escola? Por isso que eu estou nesse inferno, por isso que não dá nada certo, por isso que... Não. Graças a Deus. Graças a Deus está no presídio? Estou resgatando o meu passado. Estou me ressocializando. Eu não sabia o que é viver na sociedade. Aqui eu estou aprendendo. Quem está no presídio... Logicamente que eu não estou falando dos nossos presídios, que são verdadeiros depósitos de seres humanos. Mas eu estou dizendo a questão da Terra como presídio. Eu preciso de ir para a Terra. Eu preciso de lá provocar em mim um autoencontro. Eu preciso de ficar sozinho. Por isso que às vezes a pessoa vem e não encontra uma pessoa para dividir com ela o pão da felicidade de um lar. Porque ela optou, ela pediu. E Emmanuel tem uma frase fantástica. Solidão é pausa para reajuste afetivo. Essa é de anotar no espelho, né? Solidão é pausa para reajuste afetivo. Então, meus irmãos, o que acontece? A dor, a morte, quando você estuda sobre a morte, ela para de ter aquela coisa, nunca mais vou ver fulano, saudade eterna. Não existe isso. Em primeiro lugar, que você não vai precisar de morrer também para ver aquele ente querido. Toda vez que você deixa o corpo que você mora na cama, você vai em busca de seus interesses. Pode ser que em algum dessas oportunidades você encontre o parente, a mãe, o pai,
bate um papo, explica, e graças a Deus você vai ver que ele não estava como ele estava no hospital, ou ele não está como ele estava quando ele desencarnou, o corpo estava muito dilacerado. Não, ele está bem, ele está recuperando. Nem precisa desencarnar. Então, quando você estuda a dor através do Evangelho, você vai entender que uma doença, nossa, fulano está com uma doença terrível. Mas aquela doença, num olhar superficial, a doença está destruindo a pessoa. Não, mas a doença, ela está ali batendo na porta da pessoa, do coração dela. Ei, por favor, para com o desequilíbrio. A dor não é nada mais do que o corpo pedindo o espírito para voltar ao ponto de equilíbrio. A dor só tem essa função. Volta ao ponto de equilíbrio. A dor tem essa função. Quando você estuda, a dor tem essa função? Tem. Quando a pessoa está, às vezes, nossa, eu estou decepcionada, ou às vezes num relacionamento foi uma decepção, ou foi uma desilusão. Essa dor ensina a pessoa a valorizar-se mais. É uma dor, mas é uma dor que vai levar a novas verdades. Nossa, mas eu não me respeitava, eu não me valorizava. Você sabe que foi bom demais essa pessoa ter saído da minha vida? Porque se é uma coisa que eu não me conhecia, sou eu. E eu sou uma pessoa maravilhosa. Eu sou uma pessoa gostosa de me viver. Eu sou uma pessoa gostosa de conviver. E, no entanto, quando eu estava com o outro, eu fazia tudo para agradar. Eu fazia tudo para ser elogiada. Ai, gente, isso é um perigo. Quando a pessoa faz tudo para receber elogio, faz uma hora extra para agradar o chefe, faz uma festa de aniversário para os outros e queria que os outros fizessem uma festa de aniversário para ela. Todas estas pessoas que fazem para os outros, ela está errada. Ela está fazendo tudo para os outros o que ela não faz para ela. Eu queria tanto que os outros me elogiassem, é porque ela não está se autoelogiando. Eu queria tanto receber um presente, um ramalhete de rosas, é porque ela não está se dando presente. Eu queria tanto que os outros gostassem de mim, ela não está se gostando. Isso é um perigo, e às vezes a pessoa passa a existência inteira e não descobre isso. Então a dor, ela tem novas verdades para apresentar para a gente. Novas verdades, é impressionante. Então na dor eu não posso chorar? Olha, gente, como a gente acabou de falar, as lágrimas foram abençoadas no Jardim das Oliveiras. Quando você estuda a dor, quando você estuda o Espiritismo, quando você estuda o Evangelho, você não chora de tristeza, de raiva, de rancor, isso aconteceu comigo, de rebeldia, de raiva, não. Você chora, mas você nota que as suas lágrimas estão sendo enxugadas pelo próprio Jesus, pelo seu anjo da guarda. Quando você chora, você está ali tendo a certeza absoluta que você está envolvido pelo seu anjo da guarda, por Maria de Nazaré, pelos amigos espirituais. É um choro diferente. É um choro de quem está transformando a dor numa escada de luz. Não é um choro de pessoa que está revoltada, a pessoa que está com raiva do mundo. Não, é um choro diferente. Choro sim, estou com saudade dele sim, mas vou transformar essa saudade em oração. Eu vou transformar a ausência dele em leitura, com a nossa lição, aquele texto que foi lido agora, né? A paz interior. Como é importante, gente, o Evangelho no lar, uma palestra espírita. Logicamente, não é só palestra espírita, né? Tem pessoas maravilhosas para ouvir, Lúcia Helena Galvão, Roberto Chiniachik, Augusto Cury, né? Tem filósofos aí e tal. Mas como é importante o Evangelho no lar, uma palestra espírita, livros edificantes, filmes. Quem já assistiu Minha Vida na Outra Vida? Já assistiu? Pois é. Esse filme é fantástico. E olha que não é um filme, né, baseado em fatos reais. Então, conversar com alguém que te nutre positivamente, porque tem pessoas que se você ligar para ela, o celular derrete.
né? Tem pessoas que realmente, meu Deus do céu, você tem que beber muita água. Tem pessoas que começam a ligar para você, você liga para ela, só eu vou fazer a caridade de ligar para a pessoa para saber como é que ela está. Meu Deus do céu, o telefone falta derreter. Você tem que imediatamente beber muita água, porque realmente a água dilui essas coisas todas, né? E mentalizar coisas boas. Então, realmente essa questão da dor precisa de ser estudada, porque a dor, ela é um caminho para novas verdades, com as novas verdades. E essas verdades não precisam de ser, repito, no plano espiritual, não. Não precisa de ser no plano espiritual. É aqui mesmo. Quando você estuda o Evangelho, quando você tem o Evangelho no lar, está sempre com o hábito constante de uma literatura edificante, você é o seu porto seguro. Você é o seu porto seguro. Exatamente como está aquela lição que foi lida ali. Você é o seu porto seguro. Você tem condições de entender o que está acontecendo e tomar decisões sérias. Não é que você vai viver zen, não, nada me comove. Eu estou no cheque especial, 1 milhão. Não, está tudo bem, isso é matéria. Não, não é isso não. E louco também não. Louco também não. Mas manter-se o equilíbrio, a serenidade. Porque quando você abre um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, 2 coisas acontecem imediatamente. Os espíritos que ainda estão nas trevas somem de perto de você. Primeira coisa que acontece. Segunda coisa que acontece, espíritos de luz vêm te ajudar a interpretar aquela leitura, aquela lição, e ainda vêm te ajudar a colocar em prática. Então, se você tem o hábito, é isso que... Aí vem o Evangelho no lar, aí vem leitura edificante. Hoje em dia está tão fácil, né? Porque no ônibus, no ponto de ônibus ali, você tem acesso ao celular, você tem uma mensagem, você tem uma palestra. Então, a dor, hoje, ela pode ser compreendida, ela pode ser analisada. E isso é fundamental. Quantos minutos eu tenho? São 8h30. 30 minutos. Cravado? Então, acabou. Meus irmãos, a mensagem é essa. O Kardec, o Leon Denis, um grande parceiro de Kardec, quando ele estava encarnado ainda, ele conta que 2 amigos dele, ele fez 2 amigos, graças a essa questão do Espiritismo. Só um pedacinho. Aquele relógio parou. Eu vou aproveitar. Um alto militar do exército francês, um general, ele era escritor, ele tinha várias atividades intelectuais, e a filha acompanhava, uma das filhas dele acompanhava. E um dia essa menina apareceu com a doença, logo morreu. E esse homem quase ficou doido. Isso está no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. E esse general ficou louco, porque aquela filha acompanhava o pai. E aí ele, folheando as coisas da filha, descobriu uma carta. Para meu papai, depois que eu tiver partido. E ele fala, mas minha filha era super saudável. Como é que ela sabia que ela ia partir? E folheando mais ainda, ela encontrou um livro espírita. Aí ele foi estudar o espiritismo, e naquela época tinha a oportunidade de conhecer o Leon Denis, e foi estudando o espiritismo e descobriu que 1001 coisas, descobriu verdades que ele não sabia. E daí a pouco ele estava participando de mesa mediúnica e viu a filha e conversou com a filha. E se tornou grande amigo do Leon Denis. E tem outro caso também, um homem que ele casou e passou muito tempo sem ter uma filha. E aí veio uma filhinha, o anjo da casa. Só que essa menina teve meningite e logo desencarnou. Esse homem só não suicidou porque ele conhecia alguma coisa do espiritismo e foi atrás do Leon Denis. E aí o Leon Denis falou, não, sua filha não morreu, calma aí, vamos lá. E estudou. E passou a ser um médium de uma mediunidade impressionante. E passou a consolar os pais que não sabiam que os seus filhos realmente não haviam morrido. Ele passou a confortar, ele passou a enxugar lágrimas. Então ele passou a conhecer verdades, novas verdades que só a dor traria. Meus irmãos, então, para finalizar, não vamos atrás da dor, não. Nós não precisamos de abraçar a dor, procurar a dor, onde é que tem dor? Não. Mas com o estudo do Evangelho,
com o estudo do Espiritismo, se a dor vier, vamos estudá-la para saber as secretas lições que ela tem para nos trazer. Muita paz.